Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos aqui neste sabadão, fim de semana já tá aí, já tem jogo amanhã do Fluminense contra o Internacional. Não adiaram, né, o jogo, é engraçado, né? O Fluminense chegou ontem, viajou o dia inteiro para voltar da Bolívia e vai jogar amanhã já contra o Internacional, fora de casa no Beira-Rio. Que coisa curiosa, né? E eu achei que o Matheus tinha construído uma relação com a CBF. O BAP não ajudou a adiar o jogo, não? Não, né? Tá, vai ter jogo amanhã, então, 6h30 da tarde, Beira-Rio. Os tricolores que se virem, né? Os tricolores que lutem. Estão treinando agora pela manhã, pela única vez. Viajaram ontem da Bolívia para o Rio de Janeiro, a galera chegou, dormiu em casa, está treinando de manhã e na sequência já viaja de novo para Porto Alegre, tá? Sim, e depois de Porto Alegre viaja direto para a Argentina. Sim, para jogar quarta-feira, jogo decisivo contra o Rivadavia. Acredite se quiser. Vamos falar do time aí, o que eu acho da escalação para esse jogo de amanhã. E, galera, mais uma paulada de Felipe Melo, dessa vez em direção ao técnico Zubeldia. Tentou ser meio diplomático, mas deu o recado dele para o Zubeldia, sim, senhores. Vamos mostrar isso e vamos falar sobre Hulk, que agora sim está com caminho livre para vir para o Fluminense, já rescindiu com o Atlético Mineiro e fez uma despedida emocionada, que eu acho que é importante a gente falar sobre essa despedida, a gente reagir a isso, porque isso mostra bastante sobre o jogador que está chegando para o Fluminense. Tudo isso a partir de agora. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Meu amigo, minha amiga, meus amigos, Tapete Grená para você aqui nesse sabadão. Se inscreve, se você ainda não está inscrito. Estamos aí a caminho dos 90 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Like importantíssimo, fundamental, necessário, essencial. Tá dado o recado. Então deixa o like aí, me dá essa moral, vai. Se inscreve no canal, deixa o hype também, tá tudo aí embaixo. Você faz rapidinho e me ajuda demais. Tá legal, galera? Olha, começar falando do time, tá? Que tá treinando essa manhã, o único treino véspera do jogo. O Fluminense pega esse Internacional, um time que parece, na memória recente dos tricolores, que o Fluminense tem vantagem, né? Sempre lá, mas não. O Fluminense tem ampla desvantagem jogando no Beira-Rio. O negócio é que ganhou os últimos 2 jogos, os mais recentes. Ano passado, Copa do Brasil, brasileiro, ganhou do Internacional jogando lá. Então, nesse recorte recente, o Fluminense vem bem, sim, contra o Inter. Mas amanhã vai ter dificuldade, naturalmente, porque eu duvido, não temos informação ainda, tá? Mas eu duvido que o Zubeldia vai botar o chamado time titular em campo. Ele vai ter que mesclar, né? No mínimo. Não sei se vai com 11 reservas, até porque hoje o time do Fluminense já está tão desfalcado, se ele tiver aqui com 11 reservas, ele vai botar jogador, assim, segundo, terceiro reserva de cada posição. O que talvez nem seja má ideia, né? Porque os titulares atuais e alguns dos reservas imediatos não estão jogando nada. Então ele vai com uma formação bem alternativa. Por exemplo, quem vai jogar na lateral direita? Será que dessa vez, finalmente, quem sabe, Júlio Fidelis pode ter uma oportunidade? Seria uma ideia, né? Inclusive para ele ver o jogador em ação. Na zaga, será que o Milan vai ser titular novamente? Acho que seria uma excelente ideia. Só foi titular contra o Operário. Agora o Fluminense tem de um jogo onde a zaga se saiu muito mal. Na esquerda, agora sim, um ótimo jogo para ele botar o René. Não era na altitude. Bota o René agora. Guarda o Arana para o jogo de quarta-feira. Pelo menos eu vejo assim. E o Otávio, gente, vai ser titular quarta-feira contra o Rivadavia? Se der a lógica, sim, né? Quem é que ele tem para ser primeiro volante hoje? Sei que ele vai improvisar alguém. Então, Otávio, quarta-feira contra o Rivadavia, deve estar em campo. E amanhã, o que ele vai fazer? Por enquanto, mistério. Ele não tem Martinelli, ele não tem Lúcio Acosta, o Nonato ainda está voltando, né, de lesão, não se sabe se vai ter condição de ser relacionado para amanhã, mas talvez tenha, né? O Nonato, inclusive, é jogador do Internacional, seria uma lei do ex em potencial. Ganso vai poder jogar? Se não puder jogar esse jogo, vai poder jogar qual? E lembrando, tá, gente? O Fluminense vai direto de Porto Alegre e depois para Mendoza, na Argentina. Vai direto, não vai voltar ao Rio de Janeiro. Então vai ter que levar todo mundo para o jogo em Porto Alegre. Né? Mesmo quem não vai jogar, quem não vai ser nem relacionado ou quem vai ficar só no banco de reservas.
Tá? E no ataque, cara, eu acho que tá na hora do Zubeldia abrir a cabeça. Né? O Serna, eu acho que passou da hora de ir para o banco de reservas. Mas passou da hora. Se ele me aparece com o Serna quarta-feira contra o Rivadavia, é caso de internação, é caso de prisão, né? Compulsória, prisão imediata e automática do treinador. O Serna não pode mais ser titular do Fluminense nesse momento. Bota ele no banquinho, né? Daqui a pouco ele entra faltando uns 15, 20 minutos em algum jogo, quem sabe começa a recuperar o seu futebol. Então ele vai ter lá Soteldo, John Kennedy, Castilho, Serna. Isso é o que ele tem, né? Para se virar lá na frente, com o Savarino também. Acho que o Fluminense sem o Savarino perde muito. Eu colocaria o Savarino para jogar amanhã contra o Inter, pelo menos uma parte do jogo, pelo menos, sabe, 60 minutos, de repente tira ele na meia hora final, algo desse tipo. Mas, de novo, vai todo mundo viajar, independentemente se ele vai poupar, se vai ser time reserva ou não, porque o Fluminense vai direto depois para Mendoza, na Argentina. Fluminense em terceiro no Brasileiro, tá? Não é jogo que não vale nada e que pode perder e tanto faz como tanto fez. Não é, não é. Tá? Ah, mas você quer ficar otimista? Será que tem como ficar otimista para esse jogo? Vou mostrar para você, tá? Aí você me diz se você vai ficar otimista com isso aqui ou não. Sabe aqueles palpites dos nossos colegas lá do grupo do GE? Aqui, ó. Olha o que eles estão prevendo para Internacional e Fluminense. Acreditem se quiser, Fluminense favorito, 4 votos pró-Fluminense, 4 para o empate e um só voto para o Internacional. Jogo no Beira-Rio, tá, gente? É que o Inter recentemente, 2 rodadas atrás, perdeu no Beira-Rio para o Mirassol por 2-1. Eu não sei se isso aí é boa ou má notícia. Eu acho que está mais para, naquela linha da zica reversa, está mais para uma má notícia do que boa. Né, galera? Olha, Felipe Melo, hein, soltou o verbo, deu um recadão, mandou a real pro técnico Zubeldia. Vou mostrar já já, mas vamos falar primeiro do Hulk. Antes do Hulk, gente, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Falar sobre essa galera aqui, tá? Isso não é uma publicidade. Tá? Não estou ganhando nada para fazer isso aqui. Vou falar sobre essa galera do Visto Rápido, porque fui atendido recentemente por eles e de uma forma exemplar, com excelência, com eficiência máxima, um atendimento personalizado do Bruno e da Tatiana. Vocês podem encontrar eles por esse Instagram que está aqui embaixo, @vistorapidoeua, tá? Eles são dessa empresa do Visto Rápido USA, né? Eles fazem, eles são especializados em obtenção de vistos de viagem, de trabalho, os mais diversos vistos, de imigrante, de não imigrante, de residente, enfim, vistos em geral, profissionalmente tratados, né, legalmente tratados, como deve ser, são especializados em vistos para os Estados Unidos. Eu precisava de um visto de turismo e tive toda a assessoria, toda a consultoria, a eficiência e a atenção máxima da Tatiana, do Bruno, para que pudesse obter isso por preços muito justos, sabe? É sobre isso que a gente está falando, sobre eficiência e preço justo. E confiabilidade. Então, se você quiser, se estiver precisando de alguma coisa desse tipo, sobre visto para os Estados Unidos, qualquer tipo de visto, fala com eles nesse Instagram que está aqui embaixo. Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição do vídeo aqui. Tá bom, galera? É isso. Isso é dica real, tá? Não é publicidade, não. Olha aqui, vamos falar sobre o Hulk, porque ele ontem fez a despedida dele lá do Galo. Publicou nas redes sociais uma despedida emocionada, emocionante. E, claro, vou falar isso no contexto do Fluminense também, falar sobre ele. Mas antes vamos ver como é que foi essa despedida, que eu acho que é importante, né? E é bastante simbólico do jogador que o Fluminense está contratando. Jogador que chegou lá em 2021, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro 5 vezes e virou um dos grandes ídolos da história do clube. Para alguns, o maior ídolo da história. Olha só o que disse o Hulk. Nunca me preparei para esse momento de despedida. Porque, no fundo, eu achei que algumas histórias não iam ter fim. Mas eu precisava vir aqui e falar com vocês. Porque tem coisas que não cabem em um vídeo, não cabem em uma nota, só cabe no coração. E antes de tudo, eu preciso voltar lá no começo. Quando eu cheguei aqui, não foi fácil. Era desconfiança, era pressão, era um clube gigante esperando resposta imediata. E eu sabia que não bastava só jogar. Eu precisava provar que valeu a aposta,
provar que merecia vestir essa camisa, provar que eu estava pronto para carregar esse peso. E eu carreguei, com trabalho, com entrega, com silêncio quando precisava e com coragem quando o momento pedia. Porque aqui não existe meio termo. Ou você vive de verdade, ou você não vive nada. E eu escolhi viver tudo. Eu sou o Hulk Paraíba, mas aqui eu também virei o Hulk Mineiro. Aqui eu vivi de verdade. Teve dia de aplauso, teve dia de silêncio, teve dia que só Deus e minha família sabiam o que eu estava passando. Mas mesmo assim eu fui. Eu fui por você, Mariazinha. Eu fui por você, Noah. Eu fui por você, Lucas. Eu fui por você, Taylor. Eu fui por você, Ana Clara. Eu fui por você, Dona Lourdes. Eu fui por aquele pai que me parou no estacionamento e disse: meu filho acredita que você é um super-herói. Eu fui por cada criança, por cada torcedor que acreditava, mesmo quando parecia difícil. Eu fui por aqueles que já não estão mais aqui, por quem sonhou, acreditou e não pôde ver até o fim. Eu fui por cada grito vindo da arquibancada, por cada olhar de esperança. Eu fui por cada um de vocês e eu dei tudo, meu corpo, minha mente, meu coração. Teve jogo que eu entrei quebrado. Teve momento que eu não estava bem, mas eu não conseguia não ir, porque vestir essa camisa não era só entrar em campo, era representar vocês. E isso pesa, mas também honra. E os números, ele conta uma parte da história. Mais de 140 gols, mais de 300 jogos, títulos que marcaram geração, noites que ficaram eternas. Mas quem viveu sabe. Nunca foi só sobre números, foi sobre presença, sobre entrega, sobre nunca se esconder, porque tem jogador que passa e tem jogador que marca. E aqui eu lutei todos os dias para ser inesquecível. Cada gol não era só meu, era nosso. Cada comemoração, cada grito, cada explosão na arquibancada era a prova de que a gente estava vivendo algo que ninguém explica. Algo que se sente. E hoje não é fácil. Não é uma decisão fria. Não é só futebol. É despedida de uma parte de mim. Porque o Atlético nunca foi só um clube na minha carreira. Foi um pedaço da minha vida. E isso ninguém tira. Eu estou seguindo. Porque a vida, às vezes, pede isso. Eu vestirei outra camisa. Mas o galo nunca vai sair de dentro de mim. Nunca. Porque aqui eu fui feliz. Aqui eu fui inteiro. Aqui eu fui de verdade. E vocês foram parte de tudo isso. Obrigado por cada momento, pelos bons e até pelos difíceis. Porque foram eles que me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu estou indo, mas uma parte de mim fica aqui para sempre. E se um dia perguntarem quem eu fui de verdade, não olhem só para os números, nem para os títulos. Olhem para o jeito que eu vivi cada jogo. Porque ali, em cada dividida, em cada gol, tinha um homem tentando ser digno de vocês. E isso é o que eu levo comigo. E isso é o que eu nunca vou deixar de ser. Porque camisa a gente troca, mas história ninguém apaga. E o que a gente viveu aqui, isso não termina hoje. Isso continua em cada torcedor, em cada criança que ainda vai sonhar, em cada vez que alguém gritar: aqui é Galo. E aí, hein? O que vocês acharam? Cara, eu achei um depoimento espetacular do Hulk. Genuinamente emocionado, genuinamente emocionante. Imagino a emoção do torcedor do Galo assistindo isso, né? Mesmo para quem não torce para o Galo, é um vídeo bastante emocionante, comovente de se ver, ele chorando, né? Passou ali os últimos 2 minutos chorando, mas conseguiu falar. E eu acho que isso aí, cara, por que eu mostrei isso? É muito importante para a gente entender a grandeza que o Hulk tem como ser humano e como atleta, né? Não é como jogador de futebol do que ele está jogando dentro de campo, que naturalmente ele não está mais no auge dele. Claro que ele talvez não entregue o que muitos de nós esperamos, mas ele no mínimo vai ser esse cara grande, sabe? Que a gente viu aí com as crianças, dando atenção a crianças especiais, fora de campo, a torcedores. O cara jogou praticamente todos os jogos do Galo na temporada. Dos 13 jogos possíveis no Brasileiro, jogou 12. Só não jogou o 13º porque foi tirado da relação.
contra o Flamengo, senão teria jogado todos os jogos. Então não machuca, né? Não tá no chinelinho, não fica de migué no departamento médico. Como ele falou, joguei quebrado muitos jogos, joguei sem poder jogar, estava ali, mas eu fazia questão de jogar. Então, por mais que eu critique, né, modus operandi da diretoria em muitas situações, eu acho que essa contratação, se vier de fato, como está sendo falado, sem custo e custar apenas o salário do jogador, mesmo que seja um salário bem alto, eu acho que nesse caso é um investimento. Investimento em muitos aspectos, não necessariamente apenas na qualidade técnica do Hulk, no retorno técnico, que hoje talvez já não esteja mais à altura do grande jogador que ele já foi. Mas ele vai agregar liderança, vai agregar caráter a esse time, vai agregar atitude, exemplo. Eu acho que tudo isso aí é muito importante. Quem dera que todos os jogadores tivessem esse tipo de atitude, de caráter mesmo, que teve o Hulk nessa despedida. Faltou a muita gente, né, que a gente já viu pelo caminho. Infelizmente, o Thiago Silva deixou o Fluminense e não fez nada sequer parecido com isso. Na verdade, não fez absolutamente vídeo nenhum. Ele fez 3 meses depois, 2 meses depois, só para tentar se explicar. Mas sem uma lágrima no rosto, infelizmente, eu só citei o Thiago, mas há outros jogadores que saem da mesma forma fria e não devolvem ao torcedor tudo aquilo que receberam. E há os exemplos bons também, como o Hulk, como o Keno recentemente, que nem é esse ídolo todo da torcida do Fluminense, mas saiu como um verdadeiro ídolo, saiu dessa mesma forma, até chorando mais e mais emocionado quando deixou o Fluminense meses atrás. Então, nesse aspecto, né, eu acho que esse vídeo só reforça isso. Seja bem-vindo, Hulk, que ele vai agregar. Isso aí vai fazer diferença na chegada dele. Pode anotar. Galera, falar do Felipe Melo, tá? E o Felipe Melo comentou a coletiva do Zubeldia que eu mostrei ontem aqui. O Zubeldia, depois do jogo com o Bolívar, né, respondendo aquela primeira pergunta do Carlos Cereto, repórter do Paramount Plus, ele já deu 2 nele, né? Já deu 2 respostas atravessadas. E o Felipe Melo, que gosta de comentar coisas do Fluminense, geralmente muito certeiro, não precisa concordar com tudo que ele fala, mas geralmente não é de meias palavras. Felipe Melo reagiu e comentou o que disse o Zubeldia. Vamos ouvir? Vamos embora. Você, claro que falasse do jogo, teve a reclamação da arbitragem, mas queria que você falasse também da posição do Fluminense na Libertadores. Nesse momento é o último colocado do grupo. Em tese, quando o grupo foi sorteado, era até um grupo acessível, né? Não, disculpe, para não seguir. Era um grupo acessível para el que no conoce de fútbol. Começou, Segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Ya te respondí la pregunta. Então, y del arbitraje no voy a hablar. Tá. No voy a hablar. Então, se você me permite só completar a pergunta. Não, se você me permite, porque eu sou o único brasileiro aqui na coletiva. Dale. Tem mais algum brasileiro? Desculpa. Sim. Desculpa, se você me permitir, Ué, o que te passa essa confiança, então, que o Fluminense vai conseguir a classificação? Porque na matemática, talvez tenha que conseguir as 3 vitórias no segundo turno. Va a clasificar. Es una cuestión de sentir y que tenemos equipo para clasificar. Así que confiamos que vamos a clasificar. Rapaziada. Bom, a entrevista, sendo bem sincero, eu penso que o Zubeldia tentou tirar um pouco essa pressão e a responsabilidade dos atletas e trazer sobre si a responsabilidade. A verdade é que o Fluminense não jogou bem ontem, mas o que incomoda o torcedor, sem dúvida alguma, é a falta de postura de um time vencedor, de um time que quer. Porque o Fluminense sequer competiu no jogo de ontem contra o Bolívar. E por isso foi presa fácil. Agora, quando ele fala que vai classificar, muitos podem pensar como uma soberba muito grande. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que é uma forma estratégica que ele usou para, de repente, dar uma esfriada nesse ambiente que está mais do que fervendo e uma mensagem clara para o torcedor para falar assim, nós vamos, pelo menos, ter postura nos próximos jogos de campeão e vamos
sem dúvida alguma, no próximo jogo da Libertadores, que é fora de casa, contra o time argentino, a gente vai lutar e a gente vai competir. Só uma paradinha aí. É legal, né? O Felipe acha que o recado é esse, que o Fluminense vai ter outra postura e vai competir. Mas não foi isso que ele disse. O que ele disse não foi isso. Ele disse, nós vamos classificar, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, só vai voltar aqui e dizer, mister, classificou, parabéns e tal. Então, é diferente, né? Dizer que vai ter postura de garantir que vai classificar, para ficar bem claro. É isso. Então, acho que eu vejo isso como uma mensagem clara de nós vamos mudar a nossa postura na Copa Libertadores. Eu não vou julgar, gente. Não vou julgar porque quando você termina um jogo de cabeça quente é muito complicado. É muito fácil nesse momento a gente pegar e julgar fulano ou cicrano, sabe? Eu vejo que é um momento na qual eu muitas vezes, depois de jogos, cabeça quente, você perde o jogo e alguém chegar para você e fazer algum tipo de pergunta e uma resposta, eu dava uma resposta assim, bem abusada, sabe? Eu passei dos limites algumas vezes, vocês sabem. Por isso eu não vou julgar. Agora, quando ele corta, o repórter, ele fala, o Zubeldia fala, não, é um grupo acessível para quem não entende de futebol, alguma coisa assim que ele falou, né? Eu entendo muito de futebol, e o grupo é acessível, sim. Eu entendo muito de futebol e o grupo é acessível, sim. Aí é um erro. Assume. Deu no meio do Zubeldia, né? Não, era um grupo acessível, sim. Poderíamos brigar para classificar em primeiro, sim. E fomos mal. Acabou, tá tranquilo. Assume. Eu não gosto dessa parada quando não assume. Então, isso para mim é um erro. Isso para mim é um erro. Então, até para quem entende de futebol e para quem não entende de futebol, é um grupo acessível. Se você pegar outros grupos aí, era um grupo muito mais complicado. Agora, acessibilidade não tem nada a ver com a facilidade dentro de campo. Dito isso, também penso que o Fluminense tem totais condições de classificar, totais condições de vencer esses 3 jogos, mas a primeira coisa é mudar a postura. Competir, pelo menos. Tamo junto. Pois é, né? Assoprou, depois mordeu, depois falou o óbvio. O Zubeldia não tem o direito de dizer que o grupo do Fluminense não é acessível. E ninguém está dizendo que é uma teta, que é facílimo, que é que é uma carne assada, embora seja. Agora, claro, o treinador não vai dizer isso, nem o Felipe Melo vai dizer isso também. Claro, às vezes dentro do campo as dificuldades aparecem. Agora, dizer que o grupo não é acessível, o cara dizer que só quem não entende de futebol vai dizer que o grupo é acessível, tá de brincadeira o Zubeldia. Ele parece estar se autoprotegendo. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Para esse Zubeldia que acha que estar em terceiro lugar no Brasileiro é ótimo. Muita gente aí eu sei que também acha que é bom estar em terceiro lugar. Na minha cabeça, Fluminense se não estiver em primeiro em todas as competições, bom não é. Você pode achar aceitável, pode achar que em determinada circunstância tudo bem, né? E lá, o que você acha do Fluminense estar em terceiro no Brasileiro? Eu acho que deveria estar em primeiro. Eu acho que não deveria ter perdido para o Palmeiras fora, não deveria ter entregue o resultado para o Bahia fora de casa, não deveria ter perdido o clássico para o Flamengo, por culpa, inclusive, dos dirigentes. Se não tivesse tido esses tropeços, como teve com o Coritiba também, de uma forma tola, de uma forma desnecessária, lá em Curitiba, tivesse vencido esses jogos, estava em primeiro. Seria bom? Eu acho que seria bom. Aí seria do tamanho do Fluminense. Mas se esse treinador que acha ótimo, aparentemente está feliz se o Fluminense terminar em terceiro o Campeonato Brasileiro, ele acha que está excelente. Ele deve achar que está dirigindo lá a LDU ainda, né? O Laguaira. Ele não entendeu o tamanho do time onde ele está. Mas se é um treinador com essa cabeça, que acha que o objetivo do Fluminense é classificar na Libertadores, quando o objetivo, na verdade, é ser campeão, tá, Zubeldia? Fica a dica. Para um treinador com essa cabeça, não espanta ele dizer que o grupo não é acessível, que o grupo é difícil. É isso que ele quis dizer. Agora, voltando aqui para o mundo real, eu vou dizer um negócio para vocês. Um treinador que conseguir ser eliminado nesse grupo, de forma vexatória como está sendo, merece continuar no cargo, caso aconteça a eliminação? Eu deixo para vocês a resposta. Você continuaria com um treinador com esse elenco, com esse orçamento e valor de contratações que o Fluminense teve, com o tamanho da instituição, um treinador que seja eliminado num grupo com Laguaira, Rivadavia e Bolívar, você continuaria com esse treinador se o Fluminense for eliminado? Acho que nem precisa responder.
né? Ou então, responde sim, bota aqui embaixo. Tá? Se inscreve no canal, curte, deixa o seu like aí e quero ouvir seu comentário. Abraço.